Bom, vamos lá. De volta então ao nosso programa Turistando. Dessa vez nós estamos aqui convidado ilustre de Porto Seguro, Juninho, guia de turismo, gestor de receptivo, guiamos juntos, mais conhecido como Juninho CHD. Juninho, quando que você chegou em Porto Seguro? Não vai dizer que você nasceu em Porto Seguro, porque eu já peguei uns 3 aqui que falou que nasceu em Porto Seguro. Quando a gente vai olhar no RG, né, produção? O cara é da Coreia, o cara de Guaratinga, o cara de Itamaraju, como eu, que nasci ali em Itamaraju, e não é de Porto Seguro. Você chegou quando aqui em Porto Seguro? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, né, de estar participando aí do programa Turistando. Difícil trazer ele aqui, viu? É uma honra estar ao seu lado, né? Eu que agradeço. Mas minha família veio para Porto Seguro em 91. Meu pai é fotógrafo, né? Ele tirava aquelas fotos de lambe-lambe na Praia das Pitangueiras, Nossa Senhora da Jura, Nossa Senhora da Pena, Lamba Porto, Reg Night. Boa. E a gente veio para cá em 91. 91. E aí você, quando você tinha o quê? Você era bem novinho nessa época, né? Acho que uns 10 anos. Uns Uns 10 anos. Juninho, e aí quando você começou a trabalhar, você já entrou no turismo direto ou você trabalhou em outras profissões e depois partiu para o turismo? Eu tive várias profissões antes. Até chegar ao empresário hoje, bem sucedido. Até chegar onde estou. Já fui flanelinha Virassol, cabana de praia Virassol. Cuidava dos carros ali, limpava, sempre com muito carinho, de Mas dedicação. não ficava extorquindo que nem os flanelinhas de Porto Seguro? Não, nessa época nem podia extorquir. Trabalhei no Vipão. Eu não sei nem como o nome que dá para essa profissão, mas é aquela pessoa que fica atrás do balcão empacotando. Empacotador. Empacotador. E o Vipão da onde? Do Baianão? Do Baianão ali, próximo ao Mercado do Povo. No meu amigo André Vipão. Isso. Comecei lá. E lá eu recebi minha primeira promoção. Uma pessoa que trabalhava na reposição faltou e, como sempre fui muito dedicado e muita vontade de crescer, eu fui lá arrumar as prateleiras e arrumei e fui promovido. E aí chamou a atenção do Aí chamei a atenção gerente. E assim comecei meus primeiros empregos, vamos dizer, CLT em Porto Seguro. Se você não tivesse tomado essa iniciativa, estava até hoje lá empacotando lá no Vipão. Proatividade é tudo. Com certeza. Aí você foi promovido ali, mas aonde você deslumbrou o turismo? Você continuou no Vipão ou você foi para um outro local? A minha história é bem interessante no turismo. Por quê? Na época, o ensino médio de Porto Seguro tinha administração, formação geral e magistério. E eu fazia contabilidade, eu acho que eu tinha. Não recordo. Mas eu optei pela formação geral porque era uma coisa mais ampla e eu não tinha esse desejo de administrar. Eu falei, eu vou para a formação geral, Porto Seguro é uma cidade turística, uma cidade de oportunidades, eu vou em busca. E eu menti. Meu primeiro emprego no turismo eu menti. Eu cheguei na Debest, um receptivo. Dona Eliana Jorge. Eliana Jorge. Minha irmã guiou lá também. Eu fui estagiário dela. De Tati? De Tati. Vai de volta na cidade aí, procurando emprego. Eu tinha 17 anos e eu cheguei, né, tinha um desejo de guiar, já era um desejo de pelo menos 1, 2 anos. E não sabia quem era a dona e de cara bati com a Eliana Jorge. Mas até então eu não sabia. E eu perguntei para ela se eu podia fazer um estágio, porque o meu curso de formação geral exigia estágio. E na verdade não exigia, por isso que eu falo que é a primeira mentira. Eu falei, não, eu preciso. Ela falou assim, amigo, não tem como, você é menor de idade e tudo. Eu falei, mas eu não quero guiar, eu quero fazer um estágio para complementar os meus estudos, o meu curso. E é melhor que eu estar na rua. O que a senhora acha disso? Eu só peço uma oportunidade. Aí ela falou assim, eu vou te dar a oportunidade. E na época, a coordenadora, gerente, era Rosângela Espíndola. Sei que é, Rosângela. Ex-mulher de Andrezinho e irmã de Negona. Negona da feijoada. Exatamente. E Rosângela sempre muito rigorosa. E ela estava de licença maternidade. E quando ela chegou, acho que ela nem vai recordar disso, quando ela chegou, ela falou assim, Eliana, eu já falei para você não contratar maleiro. E eu prontamente respondi, mas sem noção nenhuma. Eu falei assim, todo trabalho é digno, mas eu não estou aqui para maleiro, eu estou aqui para fazer estágio para guia. Ela olhou para minha cara, inclusive sua irmã estava lá,
E ela falou, você é doido falar isso com Rosângela? Eu falei, mas quem é a Rosângela? Sua chefe. Eu falei, que bom, pelo menos ela tá ouvindo a verdade. Aí ela me chamou de canto e falou, cara, eu gostei de você, vai ser você. E na época, como eu tinha 17 anos ainda, o uniforme da The Best era um uniforme que parecia dos Correios. Um uniforme... Mas muda azul, você não é uma coisa marrom, esquisita. Era marrom, verdade. E eu tive que as mulheres usavam um macaquinho marrom, eu lembro bem disso. E eu tive que usar o uniforme de um guia chamado Wesley, que é irmão de Wallace da R. Wesley, Ronald, Jerry. E eu tinha que usar o uniforme dele, pequenininho, sou até hoje, o cara fortinho, bonitão, e tinha que usar. E me apelidaram de guia GPI, guia pro interno, porque eu não servia pra nada, era só guia pro interno. Eu falei, eu tenho que provar pra esse povo que eu sou alguém e que tô aqui dentro pra somar. E foi assim. Que ano foi isso aí já? Em 99? 99. 99, foi quando eu estava finalizando já também trabalhar como guia. Você guiou até quando? Cara, eu guiei até 2012. Mas não foi só na The Best? Não. Ativamente até 2012 eu passei pela The Best, Porto Turismo, na qual Rosângela, novamente reencontrei ela. Porto Turismo era Marias, que era... Rosângela, minha época que eu trabalhei era Rosângela. Aqui em cima, que era do Grupo Rios. A Maria era Costello, antes da Porto Turismo. Exato. Trabalhei na R e isso ativamente, mas a minha credencial até hoje... Você tem credencial de guia? Na hora. Eu também tenho. E ainda vou pro campo ainda, faço city tour, faço na hora, mas precisou, assim, chamou. Mas você sempre foi muito tímido para trabalhar como guia de turismo, né? É assim, eu falo isso pelo seguinte, quando eu estou fazendo as apresentações do destino e para a gente viaja, eu sempre chamo o Júnior para poder falar do receptivo. O Júnior hoje cuida do receptivo da Azul, da Viagens Promo, enfim, de uma série de operadoras, mas a maior é a Azul Viagens. E aí quando a gente está fazendo, eu chamo ele, e ele fica, a primeira coisa que ele fala com o microfone, ele fala, ó, eu não gosto de falar o microfone. Eu falei, pô, o cara guia de turismo e não gosta de falar o microfone. Você sempre teve essa distância assim no microfone. Na verdade, qual era o macete que você utilizava? E você deve ter passado alguns apertos, né? Vários. Na verdade, antes de responder sua pergunta, eu vou falar do meu filho. Eu sempre fui muito introspectivo desde criança. E meu filho, esses dias, falou para mim, pai, eu olho para você, eu não sei se você está feliz, eu não sei se você está triste, eu não sei se você está bravo ou se você está com raiva. Por quê? Todos os sentimentos que você tem, e olha que meu filho tem 9 anos, todos os sentimentos que você tem, sua cara é a mesma. Então assim, as pessoas que não me conhecem, primeiramente acham que eu sou uma pessoa fechada e brava. O que eu posso falar é que eu tenho um coração bom. Mas esse é meu semblante. E por ser introspectivo, eu nunca tive esse desejo de falar em público, nada. Tanto que quando eu comecei a guiar, me apelidaram de Gasparzinho, porque eu fugia do microfone. Mas como era um desejo meu, eu sempre tive essa vontade de guiar, né? E até hoje eu sonho guiando, eu criei um personagem. Então quando eu chegava no hotel, as pessoas olhavam para mim, os turistas, e alguns confessavam durante o passeio ou durante a semana, falavam assim, esse cara vai ser meu guia, o cara chega de cara fechada no hotel, mal dá bom dia. Mas quando eu entrava no ônibus, eu criava um personagem, né? E assim na minha época, o que eu lembro é que tinha excelentes guias e que eu tinha de alguma forma chegar o mais próximo deles, para não frustrar a expectativa do turista. E a gente era bem exigido nessa época, então eu criava um personagem para poder guiar. Fora disso, voltava o Júnior de sempre. E até hoje? Tímido. Até hoje. Eu tô aqui, na verdade, porque fui forçado. Mas eu tô aqui tremendo. Eu falei que ia furar o pneu dos carros dele, mas a produção falou que ia criar um fake news dele. Ele aí acabou correndo para cá. Mas você falou uma coisa certa, a gente sempre, eu quando trabalhava como guia também, eu sempre estagiava ou a gente pegava assim, um guia das antigas que era o cara top, referência, né? O Sanches foi um cara que eu admirava e me espelhei. Arthur, que hoje está na R, era um cara que, inclusive, quando eu fazia o transferim, ele fazia a venda dos passeios opcionais. Quando chegava no hotel, já entregava, já vendia um apartamento tal. O cara, ele era fera. Então, tinha, assim, alguns guias
que a gente olhava assim e falava assim, esse é o cara que a gente tem que estar acompanhando aí. Inclusive a gente pegava até os defeitos na fala e tudo mais. E assim, o trabalho de guia de turismo, Juninho, eu falo assim tranquilamente, foi minha porta de entrada no turismo, o guia, e hoje assim, a excelência, se eu tenho alguma excelência de turismo, o guia de turismo me favoreceu isso. E eu tive uma sorte muito grande. Eu comecei a trabalhar na maior empresa de turismo da época, que era a Soletur. Então, é uma empresa altamente séria e altamente rígida. Então, a gente ia para o aeroporto, era paletó, às vezes você, na parte... Nem falava com a gente de outras empresas. Não falar, porque eu tinha que estar olhando para... Os caras aqui para poder... Pochete no aeroporto. Ia de sandália havaiana. O guia de turismo era calça social e vestia... Rapaz, era muito... Não usava pochete. A gente tinha aula de neurolinguística, de venda, de tudo. Então, o que acontecia? Ali foi realmente assim, a plataforma de entrada para poder trabalhar, para a gente estar trabalhando como guia de turismo. Graças a Deus, a formação maravilhosa. E hoje eu respeito, sou guia de turismo ainda, faço parte dos grupos de turismo. A Secretaria tenta fazer um trabalho árduo em cima de fiscalização, porque eu tenho esse DNA de guia de turismo, esse DNA de comercialização também. Veio tudo dessa época. Você trabalhou nessas 3 operadoras. Perfil do turista da sua época. De 99 a 2002, eu acho que teve poucas modificações. Era a época do auge das festas, né? Onde acontecia passarela, grupos estudantis e à noite. Esse período, era um período que tinha uma remuneração muito boa, como guia de turismo. Qual era a diferença daquela turma que você começou a guiar de 99 a 2012 e hoje você como gestor? Qual é a diferença desses 2 perfis, Juninho? Antes de te responder, vou falar um fato curioso que aconteceu comigo. Como eu já falei, eu comecei a guiar com 17 anos e o primeiro grupo que eu peguei foi dividindo com a Negona, paralelo com a Negona até o Porto Seguro Praia. Era um grupo de 90 pessoas mais ou menos, 90 adolescentes, todos eles 16, 17 anos, todos estudantes. E eu levei o grupo para o Alcatraz. Cheguei no Alcatraz, todo o grupo entrou e eu fiquei de fora porque era menor de idade. Aí tiveram chamado, fui barrado. O guia ficou de fora. E aí que surgiu o apelido com o meu nome de Juninho CHD. CHD. Vem daí. Para quem não sabe, CHD é a abreviação de criança no linguajar do trade turístico. Mas respondendo sua pergunta... É um fato curioso, mas até hoje, os guias mais antigos, quando retornam à cidade, cadê Juninho CHD? E virou uma marca, na verdade. Você não cresceu, de 99 para cá, a mesma coisa, né? Só para os lados. Ficou mais forte, tá forte. Só para os lados. E assim, eu também tenho uma paixão muito grande e um respeito bem maior ainda pela profissão guia de turismo. Por ter sido guia, me dá base hoje na gestão, saber como tratar os nossos guias. A gente tenta fazer uma gestão mais humanizada e o que muda, na verdade, como tudo muda, mudou o perfil do cliente. Hoje o Porto Seguro, até um trabalho que vocês da Secretaria de Turismo vêm fazendo há muito tempo, o Porto Seguro passa a ser um destino para famílias, né? E o perfil do cliente muda, automaticamente a gente tem que mudar para poder atender esse cliente com excelência, e hoje tudo é experiência, né? Hoje o turista ele vem para experienciar as atividades que tem no local, claro. Então muda. E aí, essa pergunta você vai responder justamente no próximo bloco, porque o produtor está ali na Lamberóbica, já que acabou o tempo do nosso primeiro bloco. A gente vai, e aí eu vou querer saber justamente prosperidade. Essa turma da década de 2000 ou hoje, qual era que dava maior retorno de comercialização? Rapidinho, a gente volta com o Juninho CHD. Você quer ver um programa apimentado que mostra tudo o que acontece na nossa cidade? O que você sabe e o que você não ficou sabendo, os bastidores da política, as necessidades e apelo das comunidades, a realidade das periferias, o lado visível e o invisível da população, tudo, mas tudo mesmo do mundo policial e o olhar da justiça sobre a sociedade.
Então vem aí Porto Agora, um programa completo, feito para atender às demandas sociais e os seus problemas mais profundos. Estaremos nas ruas com uma equipe profissional de comunicadores, jornalistas e repórteres, trazendo um retrato fiel da nossa sociedade. E aqui, nos estúdios da TV Porto, advogados, médicos, políticos, ambientalistas, sociólogos, convidados e especialistas estarão debatendo e cobrando das autoridades soluções para os problemas da nossa população. E tudo ao vivo, todas as tardes aqui na TV Porto, canal aberto e através de todas as plataformas digitais. Fique ligado, breve estreia Porto Agora, aqui no seu canal local. Oi gente, eu sou Inayara Souza e a partir de agora a gente vai ter um encontro super especial aqui na TV Porto para falar sobre assuntos super relevantes para a sua vida e para a vida de Porto Seguro. Vamos falar sobre sustentabilidade. No programa Conexão Sustentável a gente une ancestralidade, tecnologia, ciência, inovação, projetos socioambientais de sucesso e histórias inspiradoras que mostram como pequenas atitudes podem realmente influenciar positivamente o meio ambiente. Então não se esqueça, venha com a gente nessa jornada e seja também um agente de transformação. Aguardo você toda semana aqui na TV Porto para o nosso Conexão Sustentável. Bom, de volta aqui com o programa Turistando, na TV Porto. Estamos aqui entrevistando hoje Juninho CHD, a gente falou aqui do guia de turismo, a gente vai entrar agora nessa transição de 2000, 2010 e até hoje. Inclusive a transição da carreira de Juninho, né? Não é que ele parou de seguir, ele parou de guiar e hoje ele coordena, ele faz a gestão dos maiores receptivos turísticos de Porto Seguro. Juninho, quando eu comecei a guiar, eu vim visitar minha mãe de Salvador para cá e recebi uma proposta de Madalena que coordenava a Soletur. E aí encontrei com o Sanches. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: Sanches, cara, eu fui convidado para poder guiar na Soletur aqui. E o que você acha? Quanto é que ganha? Ele falou assim: você faz o que lá em Salvador? Eu falei: eu faço educação física, não sou formado, e dou aula de natação como professor no Baneb, no clube. E ganho um salário mínimo. Ele falou: aqui você vai ganhar um salário mínimo por semana. Aí eu falei, pensando que a mãe tranquei faculdade, e aí vim pra cá, minha mãe já estava aqui já também, e aí acabei. E aí comecei, e aí eu vi o que é prosperar, né? E aí você viu o guia de turismo. Primeiro que você é convidado para os restaurantes onde você leva o grupo, então você já não paga alimentação, você já não paga bebida nas casas noturnas, você já não paga ingresso para acesso. Aí você ganha dinheiro. Estou falando pelo menos na minha época, né? Você era comissionado na venda dos passeios, você era comissionado nos restaurantes, nas barracas de praia, você era comissionado nas casas noturnas, você vendia trança porque não tinha transporte da orla para o centro, então pegava os ônibus de Hudson ali, levava até o capeta do Marcelinho, então a gente ganhava dinheiro ali, vendia camiseta, então assim... Vendia CD, berimbau, colar. Vendia tudo, então a gente era realmente muito dinheiro. Se pudesse hoje fazer tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o guia de turismo seria tão ou mais próximo do que no nosso período. Mas não, hoje em dia o público está diferente, como você falou, ele procura mais experiências, né? Ele procura novidades, ele quer vivenciar cada canto de Porto Seguro. A gente está com mais alternativas e mais segmentações turísticas do que a gente tinha na época. A gente vendia 4, 5 passeios. Hoje em dia a gente comercializa de Corumbau, que já é Prado, de Monte Pascoal, de Vale Verde, de Caraíva. Então, o passeio náutico hoje não é somente
o Recife de fora, tem a observação de baleias, mergulho de flutuação, de apneia ou com cilindro. Então você tem toda... Passeio de bugre. Passeio de bugre, né? Então você tem toda essa variedade para comercializar. O público hoje mudou. E, assim, o ticket médio desse público, né? O guia de turismo hoje, ou o receptivo hoje, porque naquela época a gente vendia muito. Né? A gente falava que tinha as outras agências, a gente chamava de agência pirata, e esculhambava as agências para não tomar o nosso passageiro, mas hoje em dia democratizou muito mais isso. Hoje, como é que está esse mercado, Juninho? Para o guia de turismo, para o dono de receptivo, que você anda chorando o tempo todo, que não vende passeio, só faz transfer, e para o turista no geral. Como é que está essa aí? Botei uma bomba na sua mão agora. 6 minutos de pergunta. Literalmente. O ticket médio melhorou muito, só que hoje está bem pulverizado. A quantidade de agências piratas que chamavam na época, né, hoje a gente não pode chamar assim. Porque elas são credenciadas, uma boa parte elas têm uma vara de funcionamento, algumas delas têm guia de turismo. Legalizadas e todas prestam um excelente serviço na cidade. Exatamente. É tanto que é uma briga quando eu vejo algum guia da nossa empresa criticando o serviço de outra, principalmente que a gente pode chamar de agências do centro de Porto Seguro, porque todas estão sediadas ali. Exato. Não é uma política da nossa empresa e quando algum guia comenta, eu acabo repreendendo. Porque se eu fosse turista, eu jamais iria comprar um passeio na mão de um guia que está falando mal de terceiros. De outra né? agência. Ele tem que vender o produto dele. Tem que vender o nosso produto. Exatamente. E falar da nossa qualidade e as bandeiras que nós defendemos em Porto Seguro, as empresas que nós... A qualidade do ônibus, o guia de turismo, o local que você para, o seguro viagem. São vários fatores. Mas o ticket médio, de uma certa forma, melhorou e melhorou muito. Como eu falei, está muito pulverizado e, em razão disso, os guias eles ganham menos. Né? Eu lembro, você falou que você ganhou muito dinheiro, que as casas noturnas davam. Quantas vezes levei grupo lá na... Jungle, Mamagaia, fugiu a outra, o Alô Brasil, que a comissão era integral do guia. Exatamente. E eu fui um dos poucos guias na cidade, na R inclusive, que tive a oportunidade de ser guia de turismo e ser promoter. Então eu pegava grupo de 200 pessoas, saía com 4 ônibus para Trancoso, imagine, 4 ônibus lotados, tudo de opcional, vendendo CD, camiseta, berimbau, comissionamento da barraca de praia, que era 100% nosso. Vendia ingresso à noite ainda. Vendia ingresso, então assim, eu era feliz e não sabia, e não tinha esses cabelos brancos. E vou te falar, só abrir um parênteses, o valor do ingresso começou, era R$10 e R$3 de comissão. E tinha época, quando tinha as concorrências, quando tinha concorrência, o guia ganhava mais ainda, porque para poder brigar com a Chamoá ou com o Barra Mares e outro, às vezes falava assim, não, a comissão agora é o contrário, é R$7 do guia e R$3 da casa noturna, para poder finalizar. E às vezes tinha despedida no Bomborda ainda, que você comercializava ali e era um comissionamento muito bom. Quando não tinha um churrasco do PC, ele fazia na Coroa Vermelha. É verdade. Ele cobrava ali, olha, vou cobrar quantas pessoas são? 50. Ele comprava carne para 50 pessoas, a gente arrecadava o valor, pagava a carne, o que sobrava era o nosso comissionamento, e ele ganhava na bebida. Então, assim, era... Cara, assim, são épocas boas. Eu vivo um momento bom da minha vida, pessoal e profissional, tenho uma família hoje. Mas, às vezes, eu estava assistindo, curiosamente, anteontem, estava assistindo Missão Porto Seguro. Eu assisti também. E começou, sabe, me remeteu ao passado por causa das músicas, principalmente ali Cheiro de Amor. Tchan também. Do El Chan, e eu comecei a lembrar, minha esposa começou, tá lembrando do passado, né? Isso não é legal. Cara, eu lembro, assim, que eu trabalhava 4 ou 5 meses, porque na época não tinha CLT. Né? Para a empresa de turismo era muito boa e para mim era excelente, porque eu trabalhava 4 meses e ficava 8 meses sem trabalhar. O que eu fazia para São Paulo gastar o dinheiro, porque eu ganhava muito dinheiro, não tinha noção do que era, né? Curti os melhores restaurantes, os melhores bares, as melhores baladas, e 4 meses. Por que para a empresa era interessante? Na alta temporada, precisava de uma demanda maior, né, do guia de turismo, e na baixa precisava afastar alguns. E automaticamente eu me demitia na baixa. E chegava na alta, eu tinha minha cadeira cativa lá. Então eu ganhei muito dinheiro. Júnior, a gente acha que é para sempre aquilo ali, né, cara? Acha que é para sempre. Em todos os sentidos, né? Aquela vida toda, casa noturna,
assim, eu não, mas você sempre foi muito mulherengo, você era solteiro na época, né? Eu sempre fui um cara muito sério. É mentira disso, viu, Cláudia? A gente tinha facilidade de tudo. Quem estava com o microfone na mão tinha facilidade de tudo. E os meninos em namorar, em você ter acesso aos lugares e tudo mais. Bom, só que é o seguinte, não é para sempre, né? Não é para sempre. Chegou uma hora, eu parei ali na virada do milênio, comecei a trabalhar com casa noturna. Inclusive, quando eu trabalhava com as casas noturnas, Juninho pegava ingresso na minha mão e muitas vezes não prestava conta. Até hoje tem um talão meu na mão dele que ele não prestava conta. Te cortando, falando nisso, esses dias eu mandei até o ingresso antigo do Tu à Toa para Paulinho. Tá lá, eu mostrei para ele e falou, cara, eu não lembro desse. Aí ele foi pesquisar e falou, realmente esse existiu. Do Tu à Toa cara, se não me engano, de 2014. Eu vi um desse, um guia, começou, a gente tava um grupo de guia de turismo, você deve estar nesse grupo. Eles começaram a postar os abadás e os cartazes das festas na época. Juninho, eu fui pro lado da gestão pública, né? Trabalhei... Entrei na parte comercial de hotel, foi parte de gestão pública e até hoje. Você, quando acabou a brincadeira de guia de turismo ali em 2012, e aí? Qual foi o momento dessa sua saída para empresário? Qual foi... você entrou numa linha e daqui a pouco caiu como empresário e você falou assim, não, pronto, parei aqui, vou comprar 25 ônibus, você empresário de receptivo em Porto Seguro. Como é que foi essa transição de guia de turismo até hoje gestor, CEO, dono, proprietário de uma das maiores, se não o maior receptivo de Porto Seguro? Como é que foi essa linha? Cara, primeiro lugar, desejo de vencer. Eu lembro que... Eu vou voltar um pouquinho, que quando eu comecei a guiar, eu comprei um gel compartilhado. Para usar, que na época era modinha, cabelo arrepiado, tudo. E eu ia para a escola de sandália havaiana porque na época eu nunca falo a palavra pobre. Minha avó ensinou para nunca usar a palavra pobre. Ela sempre fala, nós somos pessoas menos favorecidas de dinheiro ou pessoas simples. E na época nem as pessoas mais simples gostavam de usar havaiana. E eu ia para a escola de havaiana porque não tinha dinheiro nem para comprar um conga, um bamba, essas coisas. E aí o meu primeiro dinheirinho eu comprei um gel. E eu falava, eu quero ter uma empresa, eu quero ser um empresário e o desejo de vencer. É uma mistura, na verdade, de sorte, preparação, porque para estar onde eu estou, eu tinha que estar preparado. E a sorte favorece os preparados? E minha avó chegou uma vez e falou para mim, eu me apego muito à minha avó, as frases que ela falava, isso me dá força. Ela falou, meu filho, a gente é de família simples, nós teremos menos oportunidades que as pessoas que nascem em berço de ouro. Mas a oportunidade ela surge para todo mundo. É preciso enxergar o momento da oportunidade. Vai ter coisas que vão surgir na sua vida que você vai achar que você não está preparado. E realmente isso aconteceu. Eu achava que eu não estava preparado para assumir uma empresa. Né? Logo quando a gente começou, o nome da empresa era Itaquena. Lembro bem. Né? A gente abriu uma loja no aeroporto. Um empresário da cidade me chamou e falou, Júnior, tá vindo uma operadora nova, eu quero você. Flytour. Flytour, exatamente. Isso foi em 2012. E vai ser a segunda maior operadora do mercado. Vai ser a Laranjinha. E eu não posso aparecer. E eu quero você. Você vai montar a loja, você vai montar a equipe. E eu achava que não estava preparado. Mas aí veio a lembrança da minha avó. Esteja preparado sempre. Mesmo que você duvide da sua capacidade, você fala que sim, porque aí você vai aprender no decorrer do tempo. Exato. E a sorte sempre teve ao meu favor. Hoje, quando eu faço reunião com a equipe, eu chego para eles e falo, nunca deixe ninguém falar para vocês que vocês não é capaz de fazer algo, porque todo mundo é capaz de tudo. Claro, com certeza. Né? E aí surgiu essa primeira oportunidade, eu abracei com unhas e dentes, criei, tanto que na época me apelidaram de Juninho Flytour, né, porque estava o tempo todo... Você levou o sobrenome da operadora? Levei o sobrenome da operadora. Foi bom e foi ruim. Por quê? Quando surgiu a oportunidade das Azul Viagens, né, e eu entrei num bid ali, que era entre vários receptivos, não somente de Porto Seguro, como de fora. E quando escolheram a gente, falou, Juninho, eu quero você, mas eu não quero a Top Mais. Aí eu não entendi como quer o meu receptivo
E não quer a minha empresa. Mas não quer a minha empresa. Aí eu perguntei. Aí falou, não, porque seu nome remete muito a Flytour. Todo mundo na cidade te conhece como Juninho Flytour. Então vai ser preciso você abrir um segundo receptivo. Você topa? Eu falei, na hora. Quem vai recusar um convite da Azul? E da Azul Viagens. Da Azul Viagens. Esse fluxo que é para Porto Seguro. Exatamente. Né? A gente tem o que aí? Nessa temporada, 4 mil passageiros por semana? Desse número? Um pouquinho mais. São 42 voos que a gente tem que dar conta. É mais de 4 mil? É um pouquinho mais. Dá 5? Quase isso. Não chega a 5 não, mas... 5 mil passageiros. É uma responsabilidade muito grande. Foi aí que surgiu a Porto Azul? Foi aí que surgiu a Porto Azul. E eu lembro que quando você estava nessa concorrência, a gente conversou, período de Covid, após Covid, se não me engano, né? E você estava fazendo um exame, inclusive, para Covid, né? Que você estava meio bichado. Cara, eu juro pra você, ó, de arrepiar. Deixa eu me concentrar aqui. Mas é isso, Porque cara. assim, eu sou um cara de muita sorte, mas sempre estive preparado. Eu peguei Covid em julho de 2020, logo no início, onde pouco se sabia do Covid, e eu fiquei muito mal, eu quase morri de Covid. E estava no processo de seleção, de e-mail, trocar e-mails, responder questionário, tudo isso. E no dia da primeira entrevista com a Azul, eu estava muito mal e eu tinha que tomar medicamento. Aí eu fui para o Hospital Navegantes, chegou lá, quem me atendeu foi a doutora Raíssa, e ela fez todos os exames e chegou para mim e falou, eu vou ter que te internar. Aí eu falei, doutora, eu não posso. Ela Foi no dia da entrevista? Foi no dia da entrevista. A entrevista era 18 horas e eu estava no Navegante 16h30. E ela falou que eu tinha que me internar e eu estava muito mal, muito, muito mal. Primeiro que se eu me internasse... Você ia perder a oportunidade de... Nesse primeiro momento não seria nem somente a oportunidade. Eu sabia que eu não ia aguentar, não ia segurar a onda. E segundo, a oportunidade. Eu cheguei para ela e falei, doutora, hoje eu tenho uma entrevista e é um negócio da minha vida. Ela prontamente respondeu, ou é um negócio da sua vida, é a sua vida. Eu falei, eu vou arriscar. Porque a vida é de risco. A gente tem que arriscar sempre. Claro. E isso eu aprendi porque eu sou muito fã do Ayrton Senna e ele ia num limite. Ele arriscou a vida, ele foi feliz. E nós fomos felizes com ele. Eu falei, eu vou arriscar, doutora. Ela falou, então assina aqui um documento, eu assinei. E eu tremia, mal conseguia beber água. E eu falei, fui muito mal, mandei mal. Mas eu não falei nada pro pessoal. Tudo que perguntava, respondia e foi. Então, Depois da entrevista você voltou para ser internado? Voltei, mas por sorte, ela falou, não sei o que aconteceu com você, você deve ter recebido uma notícia muito boa, que agora pode ser, que você melhorou. Porque depois eu tive uma recaída, mas pelo menos nesse dia eu voltei para casa e não fui internado e graças a Deus estou aqui para contar a história. Muito bom, Julião, muito bom. Fico feliz com isso porque assim, eu admiro muito o seu trabalho. A gente vem fazendo um trabalho junto com o Trade, né? E eu te conheço desse tempo todo. Eu fico muito feliz e a gente vê que pessoas simples e pessoas normais conseguem alcançar o sucesso que você alcançou. E continua sendo simples, né? Não tão simples, né? Porque dividir apartamento comigo quando eu viajava, hoje apartamento apartamento eu durmo sozinho, que não sei o que, tal. Não é bem assim não. É assim, a gente sai para poder jantar à noite, não sei o que, não. Restaurante tem que ser o restaurante que só come carne, vermelho, ttt. Então assim, ele ficou simples, mas nem tão simples. Juninho, para poder a gente finalizar, hoje, receptivo, Azul, você faz o receptivo exclusivo da Azul Viagens, da Viagens Promo, que também é uma charteira, que também tem voo fretado para Porto Seguro. E Flytour continua ainda? Continua. E com certeza vem forte em 2025. E tem mais alguma quarta, não? Estou procurando. Estou em busca. Inclusive, aproveitando a oportunidade, estou com um filho sem pai. Porque eu tenho um receptivo chamado Rudá, mas estou esperando alguém apadrinhar. Porque para não acontecer o que aconteceu com a Azul, que eu tive que abrir de última hora e foi uma correria. Você já abriu o receptivo então e está esperando uma operadora? Esperando uma operadora. O turismo é dinâmico e eu tenho um receptivo lá. E vou te falar, cara, esse desejo aí ele pode ser rápido
Próspero eu tenho certeza que é. Ele pode ser rápido, porque é muito dinâmico mesmo. Daqui a pouco a gente participa de 2 feiras e aparece lá uma operadora nova e a gente já tem aí uma para poder E eu tô preparado. indicar. A gente vai finalizar o nosso programa hoje com muita emoção hoje. E assim, com um bate-papo super descontraído. Ele estava morrendo de medo, parecia que ia tomar uma injeção de bezetacil no olho. O cara tava, rapaz, não dá para poder ir embora. É um bate-papo descontraído. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, meu amigo. Cara, é só agradecer, eu sou grato a Deus, sou grato à minha família, eu acho que nada é por acaso. Minha equipe também, a gente não é nada sozinho, a gente só consegue as coisas com trabalho em equipe. E é isso, felicidade. Meu pai já dizia que humildade é o último degrau da sabedoria. Aí, ó, tá a prova viva aí. Programa Turistando, hoje, com essa fera, Juninho CHD. Passa todas as terça, quinta e sábado. Depois você descobre o horário. E tchau, some não.